Exilados por Amor, capítulo 9, parte A. Aquela seria a primeira grande transferência de almas que partiriam para a Terra, deixando para trás o belo mundo em regeneração. Milhões de outras ainda haveriam de ser exiladas. Muitas estavam sendo presas e confinadas pelos trabalhadores da luz que as recolhiam em profundos e escuros abismos. Elvira desejou aproximar-se da espaçonave, na esperança de ver Ernesto. Angustiosa expectativa pairava no ar. Ela pensava no marido e em qual seria seu destino no novo lar onde iria viver. Foi então que o governador da terra se aproximou da gigantesca espaçonave e falou afetuosamente às almas que ali se encontravam. A partir de agora, eu os recebo no orbe da Terra, planeta em estágio inicial de evolução. A misericórdia divina jamais abandona criatura alguma. Meus irmãos, é forçoso recomeçar, e os habitantes da Terra precisam da contribuição de vocês. Lá, junto aos irmãos primitivos, vocês poderão colaborar para a sua evolução, o seu adiantamento, enquanto resgatam os pesados débitos contraídos para com a justiça divina. É a nova oportunidade que Deus oferece a vocês. Ainda que distantes do lar, eu prometo que estarei sempre cuidando de todos. No princípio, chegando à Terra, serão habilitados para aprender a viver em um ambiente primitivo e com todas as dificuldades que vocês superaram nos primórdios de seu próprio mundo e, portanto, já esqueceram. Serão preparados para viver em um corpo mais grosseiro e denso, com suas necessidades e seus desafios. E um dia, quando for o momento propício, eu mesmo descerei à terra e estarei encarnado junto com vocês, a fim de ajudá-los na conquista de suas almas para o glorioso destino que os aguarda. Vocês jamais serão desamparados, ainda que tenham virado as costas e desprezado as leis divinas. Nosso Pai jamais os abandonará. Exercerá a sua justiça, porém o fará com profundo amor. As palavras daquele ser de pura luz eram doces e suaves, causando forte emoção. Os capelinos que seriam exilados o ouviam com atenção e muitos corações se abrandaram diante das promessas que fazia. A maioria não o podia mirar, tamanha era a luz que dele emanava. Escondiam os olhos e apenas ouviam suas abençoadas palavras. Outros, entretanto, mantinham-se cegos e surdos às suas palavras, nutrindo revolta profunda contra Deus e seus desígnios. Quando o divino embaixador da terra terminou, afastou-se da grande nave. O governador daquele orbe autorizou a aproximação dos presentes que tivessem pessoas amadas entre os que partiriam. Elvira imediatamente levantou-se, mas Jonefá a deteve. Ernesto não está entre os que vão partir hoje. Surpresa, ela se sentou e perguntou: Sabe onde ele está? Recebemos informações sobre sua localização antes do início da reunião. Ele deve partir muito em breve, assim que puder ser resgatado. E onde está? Podemos vê-lo? Jonefá pousou em Elvira os olhos límpidos e amorosos e disse: Querida Elvira, tem certeza de que quer vê-lo nas condições em que se encontra? Pelo que fui informado, seu estado é de demência total. Está enlouquecido pelo ódio e pela vingança que empreitou. Vingança? Não bastassem as suas deploráveis atitudes contra a vida, ele foi o responsável pela loucura e morte de Ferdinando. Os dois estão ligados de maneira lamentável
e será difícil dissociá-los. Elvira calou-se desolada. Depois, fitando o olhar bondoso de Jonefá, pediu: podemos vê-lo? Eu realmente gostaria de ajudá-lo. Sentindo as forças lhe faltarem, derramou amargo pranto e falou entre soluços: meu Deus, como foi possível que Ernesto se afastasse tanto assim do Senhor? Depois ergueu a cabeça e encarou o amigo. Ah, Jonefá, como isso pôde acontecer? Ernesto havia melhorado muito, já se redimira de tantos débitos. Como foi cair tão fundo? Jonefá abraçou carinhosamente e respondeu também entristecido: o orgulho, Elvira. Essa chaga tomou conta de nosso Ernesto. Ele, de fato, havia melhorado muito em suas 2 últimas encarnações. Tínhamos grandes esperanças para a sua atual experiência, mas ele sucumbiu por sua imperfeição atroz. Ante a oportunidade de experimentar a expansão de sua inteligência, não teve amor suficiente e falhou tremendamente. De olhos úmidos, Elvira suplicou: podemos vê-lo? Jonefá sentiu com a cabeça, dizendo: quando a reunião terminar, vamos procurá-lo. A atenção de Elvira e Jonefá se voltou para a movimentação que acontecia a meia distância. A grande nave se afastou sob o olhar pesaroso de milhares de capelinos que viam pessoas próximas deixarem o espaço etéreo do sistema de capela para só se reencontrarem num futuro remoto. Eram almas afins que se separavam dolorosamente por tempo indeterminado. Mais alguns cânticos ecoaram no espaço enquanto o grupo se afastava lentamente. Muitos ainda buscavam orientações sobre como poderiam ajudar seus amados que partiam, mas aos poucos a multidão se dispersava. Elvira, Jonefá e uma equipe de mais 7 trabalhadores abnegados dirigiram-se para onde Ernesto estava. 2 deles eram os responsáveis por prendê-lo assim que fosse encontrado. Caminharam para a região de sombras densas. O cenário tornava-se tenebroso. Gritos e grunhidos eram ouvidos, bem como muitas ameaças. O grupo estava protegido por energias luminosas para que pudesse transpor o escuro abismo. Bandos de entidades deformadas tentavam atacá-los, sem poder atingi-los, e eles prosseguiam. Ao se aproximarem da entrada de uma caverna, Jonefá disse a Elvira: é aqui, eles estão lá dentro. Eram prisioneiros de um grupo insolente, mas os mais perigosos já partiram para a terra. De qualquer modo, Elvira, é melhor que fique aqui com os outros. Eu, Manassés e Sadraque vamos entrar. Por favor, Jonefá, posso ser útil lá dentro. Vocês podem precisar de mim. Eu vou entrar também, por favor. Jonefá trocou rápido olhar com os companheiros, depois disse: pois bem, venha conosco, mas daqui por diante precisará fazer exatamente o que lhe pedirmos, ou seu corpo físico, ora em repouso, poderá ser afetado. Elvira concordou. Ela sentia dificuldade para respirar, pois a atmosfera era densa e pesada e o cheiro de enxofre misturado a outros odores fétidos era repugnante. Entraram. Após pequena caminhada, Jonefá, que ia adiante, estacou perto de uma massa disforme, com 2 cabeças bem nítidas. Ele se virou para Elvira, sinalizando que os havia encontrado. Ao constatar que aquela criatura monstruosa que via à sua frente fora outrora Ernesto, ela caiu de joelhos, rogando mentalmente a Deus por piedade e misericórdia. Manassés e Sadraque plasmaram uma maca e se acercaram de Ernesto, que, atado a Ferdinando em simbiose doentia, estava completamente deformado. Entretanto,
Ao perceber o movimento, Ernesto começou a gritar e esbravejar que ninguém se aproximasse ou ele atacaria. Elvira levantou-se e, achegando-se um pouco mais às entidades doentias, suplicou. Ernesto, sou eu, Elvira. Por favor, vocês precisam deixar que os ajudemos. Precisam de socorro. Ernesto, querido, deixe-nos ajudá-los. Todavia não pôde continuar. Das duas entidades, rajadas de energias deletérias começaram a ser arremessadas. Sadraque, então, apontou para os dois um objeto que disparou raios neutralizadores e as entidades foram de imediato sedadas. Jonefá e Manassés colocaram a massa disforme na maca e Elvira, junto ao rosto de Ernesto, afagou-lhe a testa e em lágrimas disse: Descanse, meu amado. Onde você for, aí estarei também, eu para orar por você, para sustentá-lo com o meu amor. Jamais o abandonarei, Ernesto. Um dia haverá de voltar-se para Deus e nunca mais precisará passar pelo que vive agora. E eu estarei ao seu lado sempre. A cena era comovente. Elvira, que emitia intensa luz, de joelhos acariciava com desvelada ternura aquela massa pegajosa e cinzenta. Por um breve instante, o grupo permaneceu em profundo e respeitoso silêncio. Depois, Manassés tomou Elvira pelo braço, levantou-a delicadamente e pediu: Querida irmã, nós temos de ir, pois nossa empreitada é perigosa. Certamente Deus já lhe ouviu as súplicas de amor. Agora devemos ir. Imediatamente o grupo levou o prisioneiro para um posto de socorro próximo, onde aguardariam sob detenção nova partida de exilados para a terra. Ainda uma vez, Elvira aproximou-se do corpo do marido, jungido ao de Ferdinando. Ajoelhou-se à beira da maca simples que os acomodava, tocou-lhe a face com indizível ternura e pediu que ambos fossem ajudados a encontrar o caminho de volta ao divino Criador, enquanto pesadas lágrimas corriam pela sua face iluminada. Após curto silêncio em que os amigos espirituais presentes acompanharam com reverência a oração que ela proferia, Jonefá ergueu-a e lembrou: Agora vamos, minha irmã, é hora de partir. Ela o seguiu em silêncio durante a rápida viagem de retorno. De volta ao seu lar, ao adentrarem o quarto, Jonefá recomendou: Descanse um pouco, Elvira, que logo amanhecerá. Seus filhos precisam de você. Muitos dependem de sua ajuda no momento crucial pelo qual está passando o orbe. Muitos estão desencarnados e outros tantos desencarnarão brevemente em consequência da explosão nuclear, sendo sem demora transferidos para a Terra. Acomodando-se ao seu corpo físico também agitado, Elvira perguntou: O que será de Ernesto agora? Quando partirá para um novo planeta? Ele ficará em tratamento por algum tempo e logo que tiver o mínimo de condições será levado. Gostaria imensamente de vê-lo, de falar com ele outra vez, tão logo seja possível. Seus pedidos foram atendidos, Elvira. Você tem a seu favor anos de trabalho e dedicação aos semelhantes em serviço referente ao Criador. Tem o merecimento e suas preces foram ouvidas. Contudo, por enquanto, seu concurso não será salutar. Outros necessitam de você aqui mesmo. Desse modo, acompanharei pessoalmente o desenvolvimento de Ernesto, tanto aqui como quando de sua transferência para a Terra. Esporadicamente irei visitá-lo, e ainda que à distância darei a ele amparo e cuidados constantes. Tão logo ele esteja em condições de vê-la, de falar com você, ou seja, assim que esse encontro puder ser útil de fato, providenciaremos que estejam juntos. Agora, Elvira, tranquilize seu coração. Você poderá estar perto de Ernesto desde que seja proveitoso, especialmente para ele.
Confie e trabalhe como tem feito, e um dia, pela misericórdia de Deus, estará de novo ao lado dele. Você me trará notícias de seus progressos? Sempre que as tiver. Elvira sorriu e ajustou-se por completo ao corpo físico, adormecendo profundamente.